Gustavo, agora entrando um pouquinho no manejo disso. A aplicação que a gente viu do organomineral na cana-planta, ali a gente viu que não tinha feito quebra-lombo ainda. É o momento ideal mesmo? Como que você vê isso? Sim, no caso ali, estou falando assim, criou-se uma oportunidade ali, né, que nós tínhamos que fazer, demonstrar. O caminhão praticamente ficou pronto ontem, né? Foi. Saiu da oficina. Semana passada nós testamos ele na quarta-feira ainda, né? Já vai mais um nome, né? O João. O seu João. O seu João, Emílio ele também. não deixou eu soltar o vídeo sem pintar esse caminhão. O caçamba tinha que vir pintado. Nós testamos ele a semana passada, até fizemos um teste e tudo, fizemos até com calcário e com um adubo orgânico, não um organo mineral, uma compostagem que nós temos lá na unidade 3 da Copercana. Gostamos, saímos de lá empolgados, aí o caminhão foi passar pelos ajustes de novo. Ele chegou ontem à tarde, tudo, né? Na fazenda, e aí pegamos uma área ali. Mas isso, assim, não importa. Pode ser tanto numa soqueira, após corte, sem quebra-lombo. Naquele caso, naquela cana, por que ali que nós escolhemos ali? Porque ali é uma cana-planta, é uma variedade bastante interessante. No caso ali é uma IAC 8008, que nós vimos ali naquele vídeo, né? É muda, e aquela área vai ser cortada, pesada. Então, nós deixamos uma testemunha ali sem adubação organomineral, e aonde foi aplicado, isso vai ser tudo avaliado no momento do corte de muda, para a gente até validar a questão do organo, então, para a gente ter mais dados, né, mais informações. Mas, enfim, a aplicação pode ser feita antes, ou pode ser feita depois do quebra-lombo, ou antes do quebra-lombo, né? Não tem. Não. E na soqueira, normal, né? Soqueira após o corte. Após o corte. Eu acredito que vai ser o maior mercado. Do corte é o maior mercado, acredito como o Sérgio falou, soqueira. Aplicação em soqueira. No caso ali, nós fizemos numa cana-planta, em cobertura, porque a gente... Oportunidade. Foi uma oportunidade, que ali tem uma outra situação, a gente deixou uma testemunha, aquilo vai ser tudo cortado, pesado, medido, avaliado, então a gente faz contagem de perfis, então tem todo um trabalho em cima ali daquele campo, ali daquele talhão, né? Então, foi por isso que a gente escolheu aquela cana-planta. Mas pode ser feito uma complementação, por exemplo, eu fiz um plantio de cana só com uma fonte de fósforo, por exemplo, e depois, na operação de quebra-lombo, eu vou fazer uma aplicação do NK, do organo mineral. No caso ali hoje, a gente está aplicando, se eu não me engano, era um 214. 14,0214, né? Com uma boa quantidade de carbono orgânico. Sim, ele tinha 9 também. 9,5 de carbono orgânico. Então, é uma fórmula de quebra-lombo que a gente fala. É uma fórmula de cobertura que a gente fala. Então, pode ser feito também, Marina. Pode ser feito no quebra-lombo. E na soqueira, antes do corte da soqueira. Independe. Então, assim, a relação assim, da operação, fazer o corte, depois entrar adubando, cortar, adubar, em relação ao operacional, não, né? Então, o que a gente vê ali, com o caminhão, o rendimento, né? Você tem um rendimento alto, né? Com o caminhão, de aplicação. Eu vi a velocidade, estava acompanhando com o drone, né? Aí eu falei, putz, é velocidade de drone, né? O drone tá voando a 15, 16 por hora também, ele também tá ali. Ô Marina, aproveitando o assunto, você entrou num detalhe bem interessante, que semana passada nós fizemos o que você disse sobre o quebra-lombo. Tem um grande parceiro nosso, o Renato da Agrícola Trevisoli, né? Ele está sendo um cara muito, como que eu posso dizer? Uma referência. Uma referência para a SN Agro, porque ele é uma referência como produtor, ele é uma referência como consultor. Né? Ele e adora inovação. Exatamente. Adora. O Renato, ele é uma pessoa, assim, entusiasmada, vamos dizer. Entusiasta. Ele Exatamente. Então, o Renato, ele foi como eu falei, minha nota 01, né? Até hoje ele tem o equipamento e ele indica para vários parceiros aí da linha Canavieira. E o Renato chegou um dia em mim e falou, Sérgio, eu vou mudar um conceito nosso hoje de aplicação na cana-de-açúcar. Falei, vamos lá, Renato, lá vem. O que você está pensando em fazer? Ele falou, Sérgio, é o seguinte, eu quero fazer a aplicação de micronutriente em soqueira
em cultivo. Porém, a gente já tem os maquinários, porém eu não consigo baixas doses. Aí veio na mesma teoria minha da terceira caixa. Ele quer aplicar... Da 3 esquerda. linhas. Porque 3 linhas. Porque assim, começou na questão do quebra-lombo, né? Qual o momento de aplicar ali usando o caminhão? Antes ou depois do quebra-lombo? Isso. Ele quer fazer o quebra-lombo e no quebra-lombo ele quer fazer uma complementação de micro. De micro. Exato. Sólido. Sólido. Não fluido, vamos dizer Exato, assim. porque vamos falar no quebra-lombo, Gustavo, a gente tem qual oportunidade? É no pulverizador. Sim. Só que geralmente a gente faz o quebra-lombo com o pingente lá A gente faz o quebra-lombo, joga o adubo sólido lá, quando joga, né? quando joga. Faz a complementação NK, Exato. principalmente, e ele quer associar o quebra-lombo à adição de micronutriente Exato. sólido. E hoje, o que que é a dificuldade nossa dos fertilizantes? Geralmente é um padrão. Ah, aqui eu tenho o NPK, mais X% de enxofre, X% de zinco, boro. tal. E o Renato, ele quer ir na fonte. Eu quero cana acima de 3 dígitos. Então eu preciso disso, disso e disso. Então onde que ele encontrou isso? Ele vai na análise solo dele e fala, quero isso. Isso. Na ponta, Não, Exato. e vai pro... Vamos falar o que exporta, o que vem. Então ele quer suprir Ah, com aquele micronutriente, com aquele elemento ali, macro, micronutriente Exato. ali. Então o Renato encontrou produtos, né, onde assim é um micro acidulado, que a gente também tem que ter muita referência do tipo de Sim. produto para ele ter a liberação e tudo mais, né? Então assim, não é qualquer tipo de produto Não. que pode pôr, vou pegar um micro granulado lá e jogar um solúvel, um sal lá. Não é assim, né? Então assim, ele se preocupou em tudo. E aí ele chegou na excelência de produto, mas ele não tinha a forma de aplicar. Porque hoje, inclusive, ele tem a terceira caixa. Só que ela também foi projetada para óxidos, geralmente. Grandes doses, que doses é maiores. faz muito óxido na terceira. Exato. Então, assim, a gente está falando de 200, 250, 300, 350 quilos por hectare. E nós estamos falando Do micro, do que é micro, menos, 50, 70 70 quilos quilos por hectare. isso é precisão, né? Exato. Então, assim, é um choro de gramas por metro que a E gente aí joga. casou com o DNA da SNA Agro. Exato. Aí o Renato nos procurou, falou, Sérgio, você já desenvolveu uma máquina de 3 linhas que faz aplicação de baixas doses, assim, assim, assado. Eu preciso que você faça agora uma máquina para a gente acoplar no cultivador. E aí, Pode se rodar, puder até Lucas. soltar o Faz vídeo. favor. Aí ela. Olha lá. Olha lá ela operando. E aí, como que ela funciona? Qual que é a dinâmica dela, ô Sérgio? Pode pausar ela? Essa máquina Pode nossa pausar aí. é um protótipo, né? Então, assim, ela foi também a primeira máquina. Essa área é lá dele. É a área do Renato, lá da Agrícola do Trevisoli. Então, assim, da mesma forma que o caminhão da Copercana foi um protótipo, hoje nós já comercializamos os 5 linhas para carretas, carretas maiores, né? De 3 linhas já está consolidado. Consolidou, consagrado, já fez. Já foi. E, inclusive, assim, a nível Brasil já estamos em 6 estados, né? Então, nós estamos no Paraná, no estado de São Paulo, em Goiás, em Minas Gerais, em Espírito Santo e na Bahia. E no mês de julho a gente já vai entrar em Mato Grosso do Sul, Maranhão e Piauí. Já entrou área de grãos, então outras áreas também. Isso é cana. Isso é cana. Isso é cana. Aí, até um outro... Eu vou até falar isso, que eu acho que é extremamente importante. Nós vamos entrar também no Mato Grosso. E essa do Mato Grosso não é cana, ela é soja, só que ela vai estar totalmente correlacionada à cana. E depois eu explico tudo aí na próxima. Vou finalizar só a caixa aqui. Então, essa caixa é um protótipo, a gente já está fazendo melhorias nela, mas assim, ela atendeu a necessidade da agrícola, certo? Ela está acoplada logo atrás do cultivador. Isso, Ali ele está quebrando o lombo. Exato. Com NK dentro das caixas, Dentro não sei, das alguma caixas. coisa, não sei qual que é o nutriente, o fertilizante que ele está O usando. adubão, né? E o adubo, complemento na terceira E o caixa. complemento na terceira caixa, que é um complexo de micro que ele definiu que ele quer usar, enfim, Isso. descobriu a matéria-prima, tudo. É. E aí você consegue, com o equipamento, jogar baixas doses por hectare. Exatamente. Então, assim, o que a gente se preocupou em atendê-lo é o que não tinha no mercado. Por exemplo, existem muitos maquinários que falam assim, vou fazer o plantio.
Então, temos 2 saídas, uma em cada mangueira e faz o sucador, beleza. E no cultivo, que são 3, né? Que seria metade de uma rua inteira e depois metade da outra rua. Então, a gente leva 2 ruas por vez, porém a gente tem 3 saídas. Sim, porque você está levando a rua do meio mais 2, né? Exatamente. Depois você complementa na volta daqui. Exato. Então, assim, nós fizemos um sistema que, se você quiser usar para o plantio, você usa em 2 linhas. Se você quiser usar no cultivo em 3 linhas, você usa. Você quer usar no quebra-lombo, você usa. Você quer usar no suco de plantio, você usa. Você quer usar na soqueira, você usa. Porque no quebra-lombo ele vai jogar na linha, Isso, na linha. No pé da cana. no Exato. pé da cana. Então, assim, e aí vem a outra parte. Beleza, desenvolvemos uma máquina focada em baixas doses. Ah, mas eu quero comprar essa máquina para poder fazer um fosfato reativo no suco. Ah, a dose é maior. Nós fazemos. Então, assim, a gente conseguiu uma precisão de 50 quilos por hectare até 2 toneladas por O hectare. difícil não é a alta dose, né? O difícil é chegar em baixa O dose. pior, Marino, que nesse caso o difícil é a alta dose. Ah, é? É, porque os equipamentos eles estão regulados ali para 200, 300, 500 hectares e muitos deles é rosca sem fim. Nós não conseguimos aplicar produtos em farelo. Por exemplo, você pega um fosfato reativo, que tem muitos produtores que gostam de fazer fosfato reativo no fundo do suco. Só que ele é farelado. Ele é farelado. Difícil aplicar, porque ali é uma rosca sem fim. Aquilo lá vira uma Exato. pasta. É uma massa de pizza. Exato. Vira uma de pau, pasta, né? Nós tivemos muita dificuldade, a gente faz fosfatagem com fosfato reativo, geralmente antes do plantio. Antes do plantio. Antes do plantio, é a última operação praticamente que é feita, né? Calagem, gessagem e entra com a fosfatagem. E geralmente são fosfatos reativos que a gente usa. Exato. Mas o problema é a dificuldade de aplicação dele. Já fizemos aplicações com os caminhões igual os nossos, com pratos, né? Mas mesmo assim, chega uma hora que ele dá uma emplastada na esteira, Na né? esteira. E por isso que eu falo que assim, é importante a parte técnica. Então, eu como produtor, eu sei aonde que está o gargalo de cada área. Seja do fertilizante, seja do corretivo, seja da suplementação de fósforo. Então, assim, aí eu já bolei uma máquina já pensando em tudo. Não, ela vai aplicar granulado em baixa dose. Vai. Ela vai aplicar farelado em alta dose. Vai também. Então, assim, aí por que fizemos de inox? Você pode usar tudo que você precisar. Se você quer fazer complemento de cloreto, que é um produto altamente corrosivo, meu, você tem máquina aqui para a vida inteira. Calcário reativo. Calcário reativo. Exato. E Óxido de cálcio, vou falar assim. o grande diferencial nosso também são as esteiras. Essas esteiras aqui, elas aguentam até chama de fogo. E outro ponto, eu posso... É a mesma esteira que vai no de 5 linhas. Que é a mesma esteira que vai de 5 linhas. Que é o mesmo equipamento que eu faço quebra-lombo, é o mesmo equipamento que eu sulco no plantio, né? Exato. Então, tá ali, você só muda a configuração dele embaixo, eu tiro as gradinhas, as coisas e põe o sulcador. Mas é o mesmo equipamento, a mesma coisa. Então, E ele vai na garupa ali de qualquer... De qualquer, ele é adaptável a qualquer tipo de implemento, né? então eu poderia, no caso, eu tô falando assim, até no suco de plantio eu poderia estar trabalhando com coquetel de micros. Coquetel de micro, exatamente. O que é para isso, o que é para... A gente sabe que é solo, que é folha, né? Quais os micros que são para solo, quais que são para Exato. folha, enfim. E o Tem toda uma bacana, relação Gustavo, disso dos micros. que ele também foi um implemento pensando no pequeno, no médio e no grande. Ele consegue atender todos pelo custo dele e pelo benefício que ele traz para o produtor. Ele convém o investimento. E ele já né? está liberado comercialmente? Tá. Ele vai ser o lançamento da feira, né? Agora você Então vão ser entregou, 2 lançamentos. Você Então, né? entregou. Exato. Hã? Vai ser o lançamento Coopercana pela prestação de serviço. E o lançamento desse... Da terceira Essa caixa. da terceira caixa. Que Exatamente. também vai estar disponível para a Copercana também, acredito. Sim, também. Nesse sentido, Não, né? bacana demais.